Inimigos da doutrina do juízo investigativo. Os três patetas fariseus imortais. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série falando um pouquinho mais da doutrina do juízo investigativo, agora em conexão com a doutrina da chamada imortalidade da alma, de que em você existe uma alma que sai do corpo no momento da sua morte, e esta alma que sai do corpo é dotada de consciência, lembranças, memórias, sensações, e pode ir ao purgatório, enfim, inferno ou ao céu logo após a morte, tá bom? Pode confiar. Bom, a gente trabalhou um pouquinho dessa doutrina em conexão com a ideia do juízo investigativo dentro desta série. Nós estamos agora no vídeo de número 103 dentro dessa série. Então acho que pelo menos umas 2 ou 3 questões específicas a gente trabalhou dentro dessa relação entre imortalidade da alma e juízo investigativo. Se você não assistiu, recomendo que volte aí e assista. E sabe que essa discussão toda da doutrina da imortalidade da alma é uma discussão muito interessante, que inclusive é uma das discussões chaves nas questões religiosas do mundo todo, né? Existem poucas perguntas fundamentais em torno da religião. Deus existe sim ou não? Qual é a relação entre o bem e o mal? O que acontece depois da morte, em contextos, né, de existência ou não da alma, e também aí de ressurreição e paraíso e etc. Num contexto, por exemplo, de necessidade de ressurreição para ir para o paraíso, existe a doutrina da salvação e as implicações éticas da doutrina da salvação, em que crê e como vive aquele que vai ser ressuscitado para morar no paraíso. Em grande medida, essas 4, 5 perguntas resumem todas as discussões religiosas da face da Terra. Claro, talvez você possa incluir aí algumas questões de escatologia dentro desta questão como um todo, que acaba tendo que ver um pouco com a doutrina da imortalidade da alma, porque a doutrina da imortalidade da alma é um braço da escatologia individual, né, o que acontece no fim da vida do homem, da pessoa. Em contraste, às vezes, com a escatologia mais geral, que tem a ver não só com o fim da vida de uma pessoa, mas do mundo, né? O fim do mundo. Enfim, tudo é muito interessante, muito bacana a gente trabalhar um pouco desses paradigmas, e a doutrina da imortalidade da alma está envolvida nessas discussões profundas da antropologia religiosa, né? E dos desafios que a morte impõe sobre alguns conceitos importantes, né? Veja que, por exemplo, a criação é uma das maiores evidências que Deus existe, né? O Criador. Agora, se a criação está num processo de morte, e a morte implica em deixar de existir, aquilo que inicialmente é uma grande evidência da existência de Deus, começa a se tornar uma grande dúvida, né? Por que Deus criou o universo para o universo morrer? Que também torna uma pergunta a respeito das pessoas. Por que Deus criou as pessoas para elas morrerem? E aí um pouco da discussão se a morte é natural ou não natural, se de fato a explicação bíblica de que há uma conexão entre pecado e morte é correta ou não, se essa é uma explicação tipo uma historinha da carochinha para explicar a questão da morte. E em grande medida então a gente tem o desenvolvimento das polêmicas em função da visão bíblica sobre a conexão entre pecado e morte e a doutrina da imortalidade da alma, que ao final das contas supõe que a alma do homem é imortal e para ser imortal tem que ser sem pecado. Isso remonta em grande medida à antropologia grega, que fazia distinção entre corpo e a alma pertencia ao mundo das ideias, era boa, e o corpo pertencia ao mundo da matéria e era mal. Por isso, inclusive, uma parte da discussão da doutrina da imortalidade da alma tem que ver com essas noções da filosofia grega, em contraste com o pensamento hebraico, que é o pensamento bíblico, tá bom? Seja como for, o pensamento grego ele foi muito predominante dentro do mundo ocidental e etc. E houve muitas tentativas de mesclar as compreensões judaicas com as compreensões gregas,
e o cristianismo é bastante influenciado dentro dessa questão, e aí o catolicismo romano, e aí depois as filhas do catolicismo romano, as igrejas protestantes que não fazem uma reforma completa na teologia, acabam abraçando inadvertidamente as doutrinas de imortalidade da alma, e é muito engraçado ver como que esse povo rebola para defender essa doutrina cuja origem primeira é Satanás, passando por todos os filósofos pagãos e mortalistas, e desembocando nesse monte de herege por aí que defende imortalidade da alma, tá? Mas o vídeo que você vê aí tem aí como contexto, né, 3 patetas fariseus imortais, e alguns estão curiosos para saber de quem eu estou falando. Bacana, a curiosidade matou o gato, mas tem o seu lugar na vida humana, né? Então nós vamos começar a trabalhar um pouquinho de algumas questões que esses inimigos da doutrina do juízo investigativo têm em função da sua crença farisaica na imortalidade da alma. Mas antes disso, o que o fariseu tem a ver com essa história toda? O fariseu era, inclusive, bem judeu, né? E como é que agora ele está conectado à ideia da imortalidade da alma, que é bem grega, né? E aí existe uma interessante discussão a respeito da exata crença dos fariseus, inclusive combatidos por Jesus no Novo Testamento, em grande medida, em inúmeras questões, se eles de fato foram contaminados com a filosofia grega ou não. O que acontece é que, historicamente, a crença na ressurreição é bem documentada dentro dos fariseus, dentro, né, do grupo dos fariseus, que não era um grupo homogêneo, tinha pensamentos diversos dentro, né, escolas diferentes de fariseus, mas a crença na ressurreição é uma crença documentada entre os fariseus. Mas a doutrina da imortalidade da alma tem aqueles que defendam claramente que os fariseus eram imortalistas e outros que dizem que não, que essas pessoas, em especial Flávio Joséfo, que assim defendem, cometeram equívocos em função da sua interpretação de tal e tal questão, beleza? Agora, acontece que no Brasil houve um pouco de uma ressurreição de uma discussão em relação a esse tipo de coisa, em função dos debates entre o pastor adventista Sérgio Monteiro e alguns dos principais apologetas anti-adventistas no Brasil, cuja apologética é daquelas assim, analfabetas funcionais, né, ridículas, mal explicadas, mal colocadas, onde algumas dessas pessoas que querem se colocar na vanguarda, né, de uma posição apologética anti-adventista no Brasil fazem, e aí eles suscitaram um pouco da discussão se os fariseus criam na imortalidade da alma, sim ou não, e aí distorcem não só a palavra de Deus, mas as palavras do Sérgio Monteiro também. Bom, para quem distorce a palavra de Deus, distorcer as palavras do Sérgio Monteiro, acho que é bem pequenas causas, né? E etc. E enfim, eu tomei um pouco de ciência dessa discussão, não me aprofundei muito nela, porque de fato não a acho muito interessante, mas uma coisa eu achei de fato extremamente interessante, que é de que agora o farisaísmo é o último reduto dos imortalistas para defenderem a sua doutrina diabólica, pagã e etc, né? E mentirosa e antibíblica. Lelê, né? Não, nós temos a crença na imortalidade da alma em harmonia com os fariseus, de acordo com a autoridade de Flávio Joséfo, porque Jesus nunca discordou doutrinariamente de fariseu, ele só discordava da hipocrisia. Então agora eu vou apelidar os meus amigos imortalistas, então, de fariseus, tá bom? Será que eu vou terminar esse vídeo dizendo ai de vós, fariseus hipócritas? Talvez, né? Vamos pensar. Seja como for, é muito interessante que agora os nossos amigos apologetas anti-adventistas não tenham nenhum pudor e nenhum problema de se associarem com os fariseus e se colocarem como fariseus. Os fariseus criam na imortalidade da alma, nós também cremos, e parabéns a todos os fariseus envolvidos, né? Isso é muito interessante, especialmente à luz de que, historicamente, os adventistas é que são acusados de serem fariseus, né? Então parece que nesse ponto aí o adventismo está um pouco antifarisaico além de tudo, né? E interessantíssimo. Parece que nesses tipos de coisa, parece que o adventismo fica mais ao lado de Jesus, né?
Enfim, bacana. Beleza, pessoal, mas agora para a gente poder então começar a desvendar o mistério da identidade dos nossos três patetas fariseus, eu mudo a página de fundo do meu computador e eu chego aqui no primeiro material que eu quero mostrar para vocês, pregado por ninguém menos do que Heresias Soares em pessoa. Nosso amigo Heresias Soares, uma pessoa extraordinária, dá uma tese de psiquiatria com toda certeza, além de boas teses linguísticas, né, no contexto de que a capacidade de falácias e exegeses e etc. praticamente é ilimitada da parte do nosso amigo Heresias Soares. E vamos ouvir um pouquinho do que ele tem a nos dizer sobre a doutrina do juízo investigativo em conexão com a doutrina da imortalidade da alma, para a gente avaliar a força ou a ausência de força das suas colocações na relação entre essas duas interessantes questões. Vamos dar uma olhadinha aí. De onde eles auriram essa ideia e por que eles insistem em afirmar? Bom, primeiro porque querem negar a imortalidade da alma. E por que querem negar a imortalidade da alma? Porque querem também afirmar a famosa doutrina do juízo investigativo. E tudo isso também para abafar aquela falsa profecia que os seus, digamos assim, antecessores, né, aqueles que lançaram as bases do adventismo, propriamente dito, não eram adventistas, mas foi a partir daí que nasceu o adventismo, né, o movimento millerita e tudo mais, da profecia de que Cristo voltaria em 1843, ele não voltou. Depois programaram essa profecia, essa volta de Jesus para 1844, 22 de outubro, ele também não voltou. Aí, para poder abafar, na verdade nós erramos o lugar, mas acertamos a data. Ele saiu do lugar santo e foi para o santo dos santos. E aí criou-se a doutrina do santuário, essa doutrina do juízo investigativo. Então veja que é uma sequência de erros. Então tá aí, pessoal, Heresias Soares revelado como o primeiro dos três patetas imortais fariseus. Inclusive o Elias Soares se meteu um pouco nas discussões entre os nossos próximos dois patetas fariseus imortais e o pastor Sérgio Monteiro para tentar se colocar em evidência, para vender seus livrinhos, para divulgar as suas heresias por aí. Parabéns, Heresias Soares, você continua o mesmo de sempre, tá bom? Não mudou nada. Mas veja bem, eu gostaria de trabalhar com vocês aqui algumas questões em torno daquilo que o nosso amigo Heresias Soares está dizendo dentro da sua brevíssima análise da relação entre a doutrina da imortalidade da alma e o juízo investigativo. O que acontece? O Elias Soares ele passa a impressão de querer dizer que a doutrina do juízo investigativo é uma sequência de erros que simplesmente tem por objetivo justificar a falsa profecia da volta de Jesus em 1843, 1844, mas para isso precisa combater a doutrina da imortalidade da alma, porque a doutrina da imortalidade da alma esvazia a doutrina do juízo investigativo de sentido, de lógica, de correção e etc, tá bom? Então basicamente é isso que o nosso amigo Heresias Soares está dizendo. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você, especialmente que defende o Heresias Soares. Você já viu o Heresias Soares pegando a Bíblia e, de fato, fazendo uma análise da doutrina do juízo investigativo, mesmo que seja para discordar e refutar essa doutrina? Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, não é verdade? Por quê? Porque qual é a tática? A tática é, contando com o seu analfabetismo bíblico, contando que você não tenha o espírito bereano, o nosso amigo Heresias Soares simplesmente pinta a doutrina do juízo investigativo como um erro, uma bobagem, que tem por objetivo negar a imortalidade da alma, que supostamente é bíblica.
porque Jesus a afirmou em Mateus 10, 28, ou Pedro a afirmou falando dos anjos em prisão, e coisas desse tipo. E aí quando você vai analisar os textos do nosso amigo Heresias Soares para defender a imortalidade da alma, você vê que lá no texto de Pedro nem alma não aparece. Você vê que no próprio capítulo 10, verso 28 de Mateus, Jesus fala da alma sendo apólime, destruída no inferno. Inclusive pede uma aulinha sobre o verbo apólime para o pastor Elias Soares, que parece que ele recebeu uma aula algum tempo atrás a esse respeito. Inclusive, vai ficar na descrição desse vídeo o debate que fiz com ele no Vejam Só, e a minha análise do debate respondendo todas as questões do Elias Soares. Tá? Eu já te adianto que no final do debate entre eu e o Elias Soares, ele surgiu com um argumento muito forte, que foi o argumento, né, de babar compulsivamente no final do debate em favor da doutrina da imortalidade da alma. Parece que esse momento do debate foi o mais forte que o nosso amigo Heresias Soares conseguiu trazer, tá bom? Então o que acontece? Esse tipo de alfinetada da parte de um inimigo da doutrina do juízo investigativo simplesmente explora a ignorância das pessoas, não faz uma análise de fato séria nem da doutrina do juízo investigativo nem de nada, e simplesmente tenta contrapor a sua heresia predileta da imortalidade da alma em relação à visão adventista. E a gente já deixou muito bem claro e colocado que a doutrina da imortalidade da alma tem origem diabólica, depois pagã, mas ainda é sustentada por alguns hereges fariseus até hoje, tipo Heresias Soares, tá bom? Então é isso, o Heresias Soares não oferece nenhuma forte argumentação contra a doutrina do juízo investigativo, ele simplesmente conta com a ignorância e a preguiça das pessoas em saber mais sobre esta doutrina e a pinta como heresia, e quem é trouxa que acredita, né? E o que mais tem por aí é trouxa acreditando em Heresias Soares, não é verdade? Beleza, mas aqui então já vou dar uma pausa aqui no nosso amigo Heresias Soares, e agora vamos para a revelação do próximo fariseu imortalista. Dá uma olhadinha aí. Então aí está, meus queridos irmãos e amigos, João Flávio Martinez ganhou o título do segundo dos 3 patetas fariseus imortais. E é uma coisa muito interessante, né? A começar pelo título desse vídeo dele aqui, né? O adventista Sérgio Monteiro não admite seus erros no programa Vejam Só. Legal! E será que o nosso amigo João Flávio Martinez admite seus erros em qualquer lugar? Porque o que mais tem é erro do João Flávio Martinez por aí, né, pessoal? Mas deixa eu sair desse vídeo aqui, que não é o que eu quero mostrar para vocês. O nosso amigo João Flávio Martinez, ele também faz um trabalho em relação a estas questões, né, da doutrina da imortalidade da alma em função do juízo investigativo. E aí existe um artigo dele, se é que isso pode ser chamado de artigo, né? O Teólogo Adventista e uma Erudição Duvidosa. E eu gostaria de separar aqui um dos trechos, né, que o nosso amigo João Flávio Martinez escreve falando da doutrina do juízo investigativo em conexão com a doutrina da imortalidade da alma. Beleza? Então vamos ler aqui o que o nosso amigo tem a nos dizer. Ele diz assim: o apologista adventista, senhor Leandro Quadros, mentiu descaradamente em rede nacional no programa Vejam Só, ao afirmar que a Bíblia de Genebra defende a ideia de que Jesus é o ressurreto, não em ordem cronológica, mas em sentido figurado, 1 Coríntios 15, verso 23. Aí ele cita aí um vídeo, tal, etc. Entretanto, a Bíblia de Genebra, página 529, editora Cultura Cristã, segunda edição, afirma que Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos, Atos 26, verso 23. Quadros havia dito isso para justificar a falsa profecia de Ellen White, que engendrou a ressurreição gloriosa de Moisés como primícias, para justificar sua aparição em Mateus 17, verso 3. Claro, se Moisés apareceu incorpóreo ali em Mateus 17, verso 3,
tendo morrido em Deuteronômio 34, verso 5, então os mortos não estariam em um sono da alma, e sim vivos no céu ou no Hades. Lucas 16. Versos 19 a 31. E aí a questão seria, para que Jesus ter começado um tal juízo investigativo em 1844 para ver quem será aceito na vida eterna, se os salvos já estão com Deus? A mentira tem perna curta e sempre prejudicará quem dela se utiliza. É muito engraçada a capacidade que o nosso amigo João Flávio Martinez, mais conhecido como o analfabeto funcional por excelência, tem de colocar meia dúzia de idiotices em um comentário de um parágrafo, né? Realmente merece o Oscar o nosso amigo. Mas eu não vou ficar aqui meramente dizendo que o nosso amigo João Flávio Martinez é um analfabeto funcional, porque isso já é de conhecimento público, de domínio público no mundo inteiro, pelo menos no mundo inteiro que consegue falar português e etc. E aí as questões começam a ficar bem interessantes. Veja, o que o nosso amigo João Flávio Martinez diz aqui? Ele fala do uso que o Leandro Quadros fez de uma nota de rodapé da Bíblia de Genebra em relação a 1 Coríntios 15, verso 23. Mas o que ele diz depois é que a Bíblia de Genebra diz que Jesus foi o primeiro da ressurreição, aparentemente comentando Atos 26, verso 23. Bom, eu não tenho nenhuma Bíblia de Genebra aqui em casa para comparar a nota de rodapé de 1 Coríntios 15 com a nota de rodapé de Atos 26, de maneira que eu não vou tomar partido dentro dessa discussão específica, mas me chama a atenção que aparentemente o Leandro Quadros fala da nota em 1 Coríntios 15 e o nosso amigo João Flávio Martinez fala da nota em Atos 26. Não sei se há uma contradição interna entre as notas desses dois textos diferentes, não sei qual que seria o dilema e o problema aí acontecendo, ok? De maneira que vou deixar em suspenso a questão aqui, mas percebo que pode estar havendo aqui o Leandro Quadros falando de uma nota e o João Flávio Martinez falando de outra. Inclusive, nem sei se o Leandro já fez vídeo explicando essa questão, não acompanho todos os vídeos do Leandro. Naturalmente, todos nós temos a nossa correria da vida aí. Seja como for, aí começa o show de horrores. Quadros disse isso para justificar a falsa profecia de Ellen White, que engendrou a ressurreição gloriosa de Moisés como primícias, para justificar a aparição em Mateus 17, verso 3. Bom, Ellen White não fala, até onde eu sei, de Moisés como as primícias dos que dormem. O que acontece talvez é que o nosso amigo João Flávio Martinez tenha um interesse de pintar a Ellen White defendendo que Moisés é a primícia dos que dormem para poder contrapor Paulo a Ellen White. Então, provavelmente o João Flávio Martinez está aqui colocando uma palavra na boca de Ellen White, que Ellen White não diz, para tentar colocar Ellen White em contradição com Paulo e assim colocar Ellen White em contradição com a Bíblia. E será que essa é uma postura honesta e verdadeira ou falsa e mentirosa? E você diga para mim o que é, qual é o caráter que está por detrás de uma pessoa que utiliza esse tipo de questão. E outra coisa, quando o nosso amigo João Flávio Martinez tenta trazer a noção de ressurreição de Moisés como se fosse uma falsa profecia de Ellen White, ele se esquece que muitos outros estudiosos, inclusive não cristãos ou mesmo cristãos, defendem que deve ou pode ter havido uma ressurreição de Moisés para que ele possa aparecer lá em Mateus 17, uma vez que não existe comunicação entre vivos e mortos, e se Moisés estava morto e morto como, entre aspas, espírito, ainda que isso fosse realidade, a Bíblia proibiria essa comunicação entre os vivos e os mortos, e se a gente nunca tivesse encontrado um pecado em Jesus contra a lei de Deus, esse seria o primeiro, né? Está indo contra o que a lei de Deus mesmo diz, que não se
pode entrar em contato com os mortos, a necromancia e coisas dessa natureza, tá bom? E é muito interessante ali, né? Porque aí começa esse monte de suposição, né? Olha, então se Moisés apareceu incorpóreo em Mateus 17, verso 3, e é muito interessante que textualmente Mateus 17, verso 3 não fala de ninguém incorpóreo, não é verdade? Vamos dar uma lidinha lá no texto para a gente comprovar segundo o melhor espírito bereano possível, né? Mateus 17, versículo 3. Que diz esse versículo específico? Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pronto, Jesus leva lá Tiago e João ao Monte da Transfiguração e o verso 3 diz que ali aparecem Moisés e Elias. Onde é que está o termo incorpóreo aqui, João Flávio Martinez? Então quer dizer que você está adicionando palavras à Bíblia? É isso mesmo ou não? Olha, mas então se Moisés apareceu incorpóreo segundo a seção espírita ou segundo a teologia diabólica e mentirosa de João Flávio Martinez, então quer dizer que não tem sono da alma. Sim, é verdade. Se a satânica e mentirosa doutrina do João Flávio Martinez fosse correta, não existiria sono da alma. Pena que foi Jesus que defendeu o sono da alma, né? João 11. É claro em Jesus, né, ser descrito ali como dizendo que nosso amigo Lázaro dormeceu no capítulo 11, verso 11. Aí os discípulos pensaram, se ele dormiu, tá tudo bem. Aí no verso 13 se diz, né, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Então qual que é a questão? Jesus chamou a morte de um sono. Agora, se o João Flávio Martinez discorda, aí já não é um problema bem meu, não é verdade? Ou será que o João Flávio Martinez não discorda? Não, é o sono do corpo, não da alma, né? Esse é o nível da apologética que a gente encontra por aí, inclusive distorcendo completamente a palavra de Deus, inclusive citando, né, o famoso texto do Evangelho de Jesus, aliás, do Evangelho de Mateus, que fala, né, dos corpos dos santos que dormiam. Mas entenda que é muito interessante perceber que lá no texto, quando se fala, né, dos corpos dos santos que dormiam, quem dorme são os santos. Não se diz os corpos que dormiam que pertenciam aos santos, porque suas almas estavam vivas. Então agora esses corpos que dormiam, que pertenciam aos santos, agora foram trazidos de novo à vida. O corpo do santo que dormia, então o santo que está morto dorme, e agora eles são vistos em corpo ressuscitados. Inclusive, será que eles ressuscitam antes de Jesus? Porque o texto dá a entender que eles ressuscitam no momento da morte de Jesus. E aí será que eles também são as primícias dos que dormem? Para tentar negar a frase de Paulo e nos colocar em contraponto a Paulo. Agora Mateus também está em contraponto a Paulo. É isso, João Flávio Martinez? E é esse tipo de picuinha retardada mental que os nossos amigos tentam criar para pregar doutrinas contra o adventismo. Agora, sabe que isso me lembra uma coisa muito interessante? Os fariseus faziam exatamente esse tipo de coisa com Jesus e tentavam pegá-lo em alguma palavra para colocar o povo contra Jesus. Olha que interessante, né? Parece que realmente, além de então, vamos trabalhar que realmente os fariseus criam na imortalidade da alma, né? Essa heresia diabólica e da filosofia grega. Beleza. Então, além dos nossos amigos do CACP também concordarem com essa heresia diabólica e mentirosa, então, além deles terem essa harmonia com os fariseus, eles ainda têm como harmonia essa postura sorrateira, desonesta, mentirosa, falsa, de tentar pegar as pessoas nas suas palavras para criar uma retórica que leve o sentimento das pessoas contra aqueles que os fariseus combatem. Parabéns! Parabéns a João Flávio Martinez, o segundo pateta dos três patetas fariseus imortais. E assim, pessoal, a gente vê que é esse tipo de gente que acha que pode dar aula sobre doutrina do juízo investigativo. Ontem, acho que antes de ontem, sei lá, inclusive o João Flávio Martinez colocou lá no meu Facebook um link, né, porque alguém
disse, né, que eu gravei um vídeo falando do Nathanael Rinaldi, do CACP, demonstrando, né, os seus erros ao falar da doutrina do juízo investigativo. E aí alguém marcou o João Flávio Martinez na minha postagem e ele veio e colocou um vídeo para refutar o juízo investigativo. Era um vídeo de um ex-adventista, acho que Dalton, uma coisa assim, sem pé nem cabeça, cara. O João Flávio Martinez mesmo não tem nenhum material dele que seja minimamente suficiente, capaz de levantar algum tipo de realmente bom argumento contra a doutrina do juízo investigativo. E é esse tipo de gente que acha que pode dar aula sobre apologética, seitas e heresias por aí. Né? É de chorar a condição da tal da apologética por aí, né, pessoal? Mas já temos aí desmascarado o segundo dos três patetas fariseus imortais, e quem seria o próximo, né? Vamos fechar essa aba aqui e encontramos o próximo deles também no site do CACP, que é o nosso amigo Jamierson de Oliveira, o Jamierson Oliveira. Aqui está mais um post do João Flávio Martinez, mas falando um pouquinho aí do nosso amigo Jamierson de Oliveira. Dentre os três patetas fariseus imortais, o Jamierson é o mais gente boa, é o mais educado. Pena que as más companhias corrompem as boas conversações e os bons costumes, não é verdade? Acho que é mais ou menos o que está acontecendo aí. O nosso amigo Jamierson, no afã de ver as suas heresias serem mais propagadas do que já são, também fez aí uma parceriazinha e tentou combater o Leandro Quadros, e não sei o que, passou uma vergonha, cara, que eu fiquei com uma vergonha alheia do tamanho do mundo, né? Até porque é engraçado, né? O Leandro Quadros nem é da área da teologia, ele é jornalista, né? Cara, o Leandro tem muitas capacidades, é um cara muito interessante, a sua teologia, a sua forma de expressar e de colocar as questões, a sua didática, a sua boa memória, seus bons raciocínios, é bem interessante. Eu não concordo com tudo que o Leandro diz, provavelmente ele também não concorde com tudo o que eu digo, mas o respeito profundamente e entendo que ele me respeita profundamente também. E é muito interessante de ver assim, eu senti muita vergonha alheia do Jamierson nesse debate todo que ele fez em relação a imortalidade da alma e não sei mais o que, especialmente no contexto da nota de rodapé da sua Bíblia apologética, que assim é uma vergonha, né? Falando ali, o diálogo ocorreu entre Jesus, Elias e Moisés em corpos glorificados. Aí o nosso amigo Jamierson tentou arremendar e dizer que não era corpo espiritual, e aí o nosso amigo Leandro Quadros abriu a Bíblia em 1 Coríntios 15 e falou que o corpo espiritual é o corpo glorioso da ressurreição, e ficou pior do que o soneto tal do remendo, né? Ficou assim feio, feio, feio. Não sei se é soneto e remendo, ou acho que é remendo e o rasgo, né? Enfim, pessoal, eu tô mal de ditados populares. Mas seja como for, o nosso amigo Jamierson aqui, tem aqui uma frase sua, né? Descrita no site do Centro de Analfabetos Funcionais Quase Cristãos de Pesquisa, e que também coloca essa questão do juízo investigativo, e eu leio aqui para vocês, tá? Ele diz assim: o professor adventista Leandro Quadros, em um desses programas, vejam só, disse que Moisés ressuscitou, segundo Mateus 3, 17, verso 3, em conexão com Judas 9 e 1 Coríntios 15, como que recebendo um cheque predatado da graça de Cristo na cruz, apesar de não vermos tal ressurreição na Bíblia. Então, nesse caso, Moisés teria recebido por antecipação o corpo glorificado de 1 Coríntios 15. Entretanto, a doutrina adventista do juízo investigativo nega tal possibilidade, já que só após 1844 que Jesus estaria fazendo o juízo investigativo de análise dos livros para ver quem futuramente seria glorificado e salvo. Salvo e glorificado. Então, se Jesus recebeu uma antecipação, toda a teoria do juízo investigativo cairia por terra, pois para que Jesus examinaria os livros à procura do nome de Moisés?
E mais, se Deus pode conceder um cheque pré-datado da graça para Moisés, por que o Senhor não pode fazer isso com todos os que morrem pela fé? Não seria o juízo investigativo apenas um paliativo para a fraude da volta de Jesus em 1844? Com a palavra os adventistas. Beleza! Então vamos conversar um pouquinho aqui a esse respeito, tá? Então assim, primeiro de tudo, Jamierson, você que é o terceiro dos patetas fariseus imortais, vou dizer para você primeiro de tudo o seguinte: toda a sua argumentação em função de ressurreição ou não ressurreição de Moisés e imortalidade da alma é absolutamente furada, isso já está mais do que comprovado por aí, tá bom? Mas a sua tentativa de aplicar a sua argumentação furada para tentar desmerecer a doutrina do juízo investigativo merece maior consideração. Então veja, por exemplo, a tua teoria já está furada, então uma teoria furada não pode ser usada ou não deve ser usada para destruir uma doutrina que pretende estar correta à luz da palavra de Deus. Então, se você quer combater o juízo investigativo, a doutrina adventista, primeiro de tudo você tem que começar a conhecer a doutrina adventista. Porque a doutrina do juízo investigativo nunca afirma que Deus não possa fazer o que fez com Moisés. Moisés morreu, foi ressuscitado para poder aparecer lá no Monte da Transfiguração e etc. Em nenhum momento a doutrina adventista do juízo investigativo diz que Deus não tem autoridade ou poder para assim fazer. Inclusive, quando em Judas 9, o diabo vai contender em relação ao corpo de Moisés, isso já coloca o corpo de Moisés em questão, o que já coloca a ressurreição do corpo em questão. E se o diabo estava ali se opondo ao que Jesus estava fazendo, quem sabe Satanás poderia estar usando um argumento parecido com o seu, de dizer que, por exemplo, não chegou a hora da ressurreição ainda, você não pode fazer isso. Mas como que Jesus entra dentro dessa discussão com o diabo? Ele não entra em discussão, ele simplesmente diz: o Senhor o repreenda. E é exatamente assim que eu respondo, Jamierson. Jamierson, que o Senhor te repreenda. Se você acha que existe alguma coisa na Bíblia contra a doutrina do juízo investigativo, você precisa rever o seu conceito. Sabe por quê? Porque toda a doutrina do juízo investigativo é baseada no estudo da Bíblia e levando a Bíblia a sério. Se existisse na Bíblia alguma coisa que, por implicação lógica e etc., viesse a desmascarar a doutrina, nós seríamos os primeiros a rejeitar essa doutrina. Porque nós estamos preocupados dentro do Adventismo de que as nossas doutrinas estejam em harmonia com a Bíblia e com a Bíblia toda. Que nenhuma parte da Bíblia venha, de alguma maneira, refutar ou trazer dificuldades insuperáveis para a nossa doutrina. Até porque nós somos bastante cuidadosos na articulação da nossa compreensão doutrinária. Agora, claro, é verdade que as suas interpretações idiotas, farisaicas e mortalistas em relação a alguns textos bíblicos, caso fossem corretos, destruiriam a doutrina do juízo investigativo. Verdade. Mas também destruiriam Gênesis 2, também destruiriam Ezequiel 18, também destruiriam tantas verdades da palavra de Deus em torno do juízo pré-advento em Daniel 7:8. Ponto. Em relação à doutrina da mortalidade da alma, que é absolutamente clara em todo o Antigo e Novo Testamento. E aí, como está já na descrição desse vídeo, todo o meu embate com Elias Soares em relação a isso, se você, Jamierson, não estudou o tema ainda, dá uma olhadinha lá. E refute-me se puder, mas não pode, porque só o que você e pessoas como você podem é distorcer as questões para minimizar discussões longas, para pintar as doutrinas contra a sua doutrina de heréticas equivocadas e etc., para pintar um quadro onde a doutrina diabólica do Platão, do Allan Kardec, sei lá mais de quem, da imortalidade da alma, deveria ser reconhecida também como ortodoxa. É ridículo, né, cara? Vocês, três patetas fariseus, são uma piada. E esse é o nível da apologética anti-juízo investigativo no Brasil. Não é de se espantar, portanto, que é enorme a quantidade de ex-adventistas ou evangélicos e etc.,
que ao se deparar com esse tipo de questão, ou acham os argumentos ridículos, ou são completamente sem noção para poder admitir esse tipo de argumento. É porque realmente falta educação básica, falta educação teológica nível básico para essas pessoas compreenderem as questões em torno da doutrina do juízo investigativo. É verdade que a imortalidade da alma destruiria de fato a doutrina do juízo investigativo. Mas sabe o que é mais interessante que isso? Que a Bíblia que prega que a alma que pecar essa morrerá, ou seja, a Bíblia que prega a mortalidade da alma, prega o juízo investigativo. E sabe, dentre outras coisas, o que isso quer dizer? Que a doutrina dos nossos amigos patetas fariseus imortais está destruída.